E aí galera, aqui é o professor Joey para fazer nossa revisão para a prova na galerinha do sexto ano do EMAB, Colégio Municipal, Escola Municipal Ana Brandona. Então hoje nós vamos ver agora aqui, regras de divisibilidade. Você tem que se lembrar quando é que o número é divisível por 2, quando é que o número é divisível por 3, quando é que o número é divisível por 5, por 6, por 9, por 10. Está tudo isso lá no livro, certo? E também no caderno que eu passei durante as aulas. Então vamos responder algumas questões aqui. E essa questão número 1 vai dizer o seguinte: assinale as alternativas corretas. Então, essa aqui é só para marcar as corretas. Então, primeiro, todo número divisível por 6 é divisível por 2? Certo ou errado? Certo. Por que certo? Porque para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Lembra da regra por 6? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Opa, se ele tem que ser divisível por 2, então está correto. Vou marcar essa aqui. Beleza? Próximo item. Existe número par que é divisível por 3. Você pode pensar, peraí, tem número par que é divisível por 3? Claro que tem. Tem vários, infinitos números pares que são divisíveis por 3. Vou dar só um exemplo. O número 6. 6 é 2 vezes 3. Logo, 6 é divisível por 3. 6 é par e 6 é divisível por 3. Então, você marca aqui também, certinho. Existe um número que é divisível, que é par e divisível por 3. Agora, não existe o contrário. Não existe, se eu trocasse a ordem, não exatamente trocasse a ordem, mas se eu falasse número ímpar, ele pode ser divisível por um número par? Aí não. Nenhum número ímpar, ele vai ser divisível por um número par. Beleza? Agora para cá outra pergunta. Todo número, falta botar o que termina, né? Todo número que termina em 0 ou 6 é divisível por 6. Você está entendendo? Todo número que termina em 0 ou 6 é divisível por 6? Não, professor. Ele está tocando aqui a regra do ser divisível por 5, né? Exatamente. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou terminar em 5. Certo? Para dividir por 5. Essa regra aqui não tem nada a ver com 6. Porque com a regra do 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Tem que ser divisível por 2 e por 3. Outra forma é dar um exemplo, dar um contra-exemplo, que a gente chama na matemática. É apresentar um número que termina em 6 que não é divisível por 6. Exemplo, 6. 6 é divisível por 6. Beleza. Mas eu não quero isso. Eu quero achar um número que não seja divisível. Então, 16. 16, ele não é divisível por 6. Porque quando você for dividir 16 por 6, vai dar... Vai até aqui, 16 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 16. 2 vezes 16 aqui. 2 vezes 6, 12. Para 16, 4. Então, eu consegui mostrar um número que termina em 6 e não é divisível por 6. Então, essa questão aqui está errada. Todo número que termina em 0 ou 6 é divisível por 6? Não. Tem número que não é divisível. Beleza? Agora aqui o próximo. 100 e 300 são, ao mesmo tempo, divisíveis por 2 e por 3. Por 2 e por 3? Aí, professor. Eu sei que para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Terminar em par. Termina em 0, são ambos pares. Beleza. Então, ambos são divisíveis por 2. Ok. Só que a divisão por 3, eu tenho que somar os algarismos. Soma aqui 1 mais 0 dá 1. 1 é divisível por 3? Não. Então, nesse caso, 100 não é divisível por 3. O 300 até que é. 300 dividido para 3, a gente sabe que é 100, mas 100 não é divisível por 3. Então, aqui você não pode marcar também, porque está errado. Beleza? Então, essa aqui é a nossa revisãozinha de divisibilidade. Agora vamos estudar números primos, né? E vamos descobrir quando é que o número é primo. Professor, a gente já fez aquele crivo de Eratóstenes, né? Botar direitinho ali. Mas quando o número for maior que 100 e tal, eu tenho que fazer aquele crivo todo? Não. Não precisa fazer crivo todo, não. O que é que você tem que fazer? A gente passou uma regrinha de aula que você vai sair dividindo pelos números primos que você conhece. Professor, mas 137 é grande, professor, para dividir por todos os números primos até chegar a 137 vai demorar muito. Calma. Você não precisa dividir por todos os números primos. Você tem que lembrar, o número é primo, você só tem apenas 2 divisores, não é isso? Então o que você vai fazer? Você vai pegar os números primos conhecidos e vai testar. Você vai dividir, né? Por 2, por 3, por 5 e aí vai. Agora é o seguinte, se tiver algum que der resto zero na divisão, quer dizer que o número não é primo, certo? E se nenhum deles der resto zero, quer dizer que o número é primo, porque nenhum foi divisível por aqueles números que eu coloquei. Mas eu vou até quando
você vai dividindo até que o quociente fique menor ou igual ao divisor. O quociente é divisor. Quando você faz divisão no número aqui, ó, 137, vou botar aqui, ó, 137 dividido por 5, um exemplo. E não precisa nem fazer essa conta, mas vamos fazer. 13 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 13 menos 10, 3. Baixo 7. 37 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Resto 2. O que é o quociente? O que é o divisor? O dividendo. Dividendo é isso aqui, ó, chama de divisão. Dividendo. É o número que você vai, o valor lá que você vai dividir. Certo? Esse número aqui, ó, é o chamado divisor. É para quantas partes você quer dividir aquele valor. Divisor, dividendo, é o que eu vou dividir. E o divisor é para quantas partes eu vou dividir, beleza? É aqui. Esse aqui é o chamado quociente, que nos interessa. Esse aqui é o que resta, certo? É o resto. Então, eu vou fazer minhas divisões e eu vou parar. Lógico, se der resto zero, eu paro automaticamente, já falo não é primo. Agora, se não der resto zero, eu vou dividindo, até que o número que vai estar aqui, chamado quociente, ele seja menor ou igual ao divisor. Então, vamos verificar que o número 137 é primo. Professor, eu vou dividir por 2, por 3 e por 5, né? Não, nem precisa. Por quê? O número 137, ele não é divisível por 2. Contrário. 137 não é divisível por 2. Por que não é divisível por 2? Porque não é par. Ó, a regra da divisibilidade ajudando. Não é par, não dá para dividir. Outra coisa, o 137 também não é divisível por 3. Por que não? Regra da divisibilidade. Soma aqui os algarismos. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. 11 dá para dividir por 3? Não dá para dividir com o resto zero. Dá para dividir, mas não é divisível. Se o número não é divisível por 3, então 137 também não é divisível por 3. Lembra aí? Eu somo os algarismos e se essa soma der divisível por 3, o número é divisível por 3. Se não der divisível por 3, é porque o número não é divisível por 3. Somei deu 11, 11 não é divisível por 3. Para frente. O 137 também não é divisível por 5. Por que, professor? Porque você fez a conta, né? Beleza, também. Mas eu nem precisaria fazer a conta, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Como não termina nem em 0 nem em 5, ó, nem preciso terminar. Agora, eu vou testar de fato mesmo, vai ser pelo qual? Pelo 7, pelo 11, pelo 13, pelo 17, e aí vai. Então vamos pegar esse número aqui, ó, 137, e fazer divisão por 7. 137 por 7 eu pego 13. 13 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 13 menos 7 vai dar 6. Aí baixo 7. 67. 67 dividido por 7 é 9. Então vou botar aqui, ó, 9. 9 vezes 7, 63. Vamos subtrair aqui, dá resto 4. Ou seja, também não é divisível por 7. Beleza. Continua fazendo divisão. Agora eu vou dividir por quem? Pelo próximo primo que eu conheço. Que é quem? 11. 137 por 11. Vou pegar 13 por 11. Vai dar 1. 1 vezes 13. Ou 1 vezes 11 dá 11. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Baixo 7. Aí ficou 27. 27 dividido para 11 vai dar 2. Porque 2 vezes 11, 22. Se eu botar 3 vai passar. Então 2 vezes 11, 22. Ó, 7 menos 2, 5. Não é divisível por 11. Para aqui, professor? Não. Porque esse número aqui ainda está sendo maior do que o divisor. O quociente sendo maior que o divisor. Então, vou para o próximo. Eu com certeza, quando eu dividir por 13, eu vou saber se é ou não divisível. Beleza? Então, vou apagar isso aqui. Escreve aqui, ó, 137 também. Não é divisível por quem? Por 11. Beleza. Então, a próxima. 137 dividido por 13. Ó, 13 dividido por 13 vai dar 1. 1 vezes 13, 13.
13 menos 13 dá 0. Vou baixar o 7. 7 dividido para 13, eu tenho que colocar com 0. Então 0 vezes 13, 0. Resto 7. Se eu fosse continuar aqui, eu botar uma vírgula, tá? Mas eu quero até aqui, ó. Beleza? Parou aqui. Opa, peraí, professor, esse número aqui é menor. Se ele é menor, eu descobri que 137 não é divisível por 13, ok. Mas como ele é menor, eu já posso afirmar categoricamente que esse número é primo. Então, é menor, então o que é que eu afirmo já? 137 é primo. Por que eu digo que ele é primo? Porque ele não foi divisível por nenhum desses aqui. Ó. E como aqui os próximos já não vai dar mesmo, então paro aí e digo que ele é primo. Então, se cair no teste lá perguntando o número tá, aquele número grande assim, você tem que fazer essas contas. Ah, professor, é mesmo, é chato. Mas não tem jeito, meu filho, tem que fazer. Então, você tem que fazer as contas de divisão. Então, você tem que aprender a conta de divisão. Você vai fazer a divisão de cada um, fez a divisão de cada um, pronto. Para onde, professor? Se der resto zero, você para automaticamente. Deu resto zero, quer dizer que você achou um divisor. Se tem um divisor diferente de 1 e 137, o número já não seria primo, né? Vamos imaginar aqui, ó, 135, tá muito fácil, né? 169, sei lá, vamos logo um número aí, 121, pronto, 121. Aí você foi dividindo e você viu que uma hora vai dar resto zero. Se deu resto zero, é porque o número não é primo. Se não deu nenhum resto zero e eu fiz todas essas etapas aqui e cheguei a verificar que o quociente ele é menor que o divisor, se eu cheguei nessa parte aqui, eu já posso automaticamente dizer que o número é primo. E eu fiz assim todas as etapas corretamente. Beleza? Agora aqui vamos ver sobre múltiplos de um número natural, certo? Como é que a gente vai começar aqui? O múltiplo de um número natural, a gente viu em sala que na verdade é você fazer a tabuada do número, só que infinitamente. Em vez de fazer a tabuada até o 10, a gente faz a tabuada até o infinito, certo? Então, múltiplo de 2. Como é que eu obtenho um múltiplo de 2? A gente falou isso em sala de aula. Múltiplo de 2 vai de 2 em 2. Múltiplo de 3, de 3 em 3. Múltiplo de 5, de 5 em 5. Múltiplo de 10 em 10. Como é que eu obtenho os múltiplos? É só você pegar os números naturais e multiplicando por esse número. Exemplo, múltiplo de 2. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2. Então você, na verdade, está montando a tabuada, né? Então, todo múltiplo aqui, ó, vai começar de 0. E aí, se é de 2, vai de 2 em 2. Então, nem precisa ficar pensando no que eu estou pensando aqui. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Não, você vai perdendo tempo. Você sabe que a origem é essa, mas quando você for montar os múltiplos, é só fazer o seguinte: ó, começa de 0 e vai de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8. Que é o próximo? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, e aí vai. Ó. Múltiplo de 3, que são múltiplos de 3. Então você já sabe, vai começar do 0, porque 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então 0 é múltiplo de 3, 3 em 3. Então 0, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, e aí vai, 12 mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3 dá quanto? 24, 27, 30, 33, 36, e aí vai, ó, infinitamente, ok? Agora, uma coisa que a gente tem também, múltiplos comuns, que é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Esse símbolo aqui quer dizer a interseção, ou seja, é o que tem em comum, tanto aqui nos múltiplos de 2, quanto nos múltiplos de 3. Quais são os números comuns aí? Ó? Primeiro 0, de cara, você já vê o 0, está comum, tanto nos múltiplos de 2, quanto nos múltiplos de 3. Agora, qual outro número que aparece aí nas duas listas aí? Ó? Os dois conjuntos. O 2 só aparece aqui, o 4 só aparece aqui, ao 6. O 6 apareceu nos dois, então bota o 6 aqui também. Depois do 6 vem o qual? Quem que aparece? O 8 só aparece aqui, o 10 só aqui, o 12. O 12 aparecia, então bota o 12. Aí vem o próximo. Depois 12, 14, um está aqui, 16, um está aqui, ó, 18. E aí você vai perceber a interseção deles também, os comuns também vai de tanto em tanto. Como assim, professor? Múltiplo de 2 e 3, 0 primeiro,
depois 6, depois 12, 18. Eu estou indo de quanto em quanto aqui? Eu estou indo de 6 em 6. 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Observe, ó. Depois de 22 aqui, ó, divide aqui. 24, 26. E observe, depois de 18, quem é o comum aqui? 24, tá vendo? Então vai realmente 6 em 6. O próximo seria 30, depois 36, aí vai. Certo? Então, essa daqui, ó, é que a gente vai estudar na próxima unidade, que é a ideia do MMC de 2 e 3, que são os múltiplos comuns, certo? Só que o MMC na verdade é 6, mas você não precisa saber nada disso agora. Esquece o que eu falei. A gente vai estudar, basicamente, a ideia é essa, que é o MMC vai de 6 em 6, mas esquece isso. Olha o que eu pedi, múltiplos comuns, certo? Múltiplo comum, eu tenho que olhar o que está nos dois. Então, múltiplo é só isso mesmo, gente. Vamos, quer ver? Vamos criar uma questãozinha aqui agora. Escreva aí os múltiplos, ó, questão, QT. Escreva os múltiplos de 5 e de 7, que são, já é mais elaborado, são maiores que 30 e menores que 60. Pronto. Então eu quero maior que 30 e menor que 60. Então falei o de cara. Múltiplo de 5. Professor, nessa condição aí, ele quer que seja maior do que quanto? Do que 30. Então tem que estar entre 30 e 60, não é isso? Deixa eu ver, deixa eu botar aqui, ó. Menor, botar assim. Pronto. Então o número tem que ser entre 60. Poxa, múltiplo de 5, professor, vai ser 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Só que o 30 eu não posso botar aqui, porque o 30 ele quer que seja maior que 30, né? Então quem é o primeiro? 35. Como vai de 5 em 5, quem é o próximo? 40. Quem é o próximo? 45. Quem é o próximo? 50. Quem é o próximo? 55. Quem seria o próximo? 60. Mas 60 eu não posso colocar, tem que ser menor que 60. Então nessa mesma ideia, eu vou fazer o múltiplo de 7. Múltiplo de 7 vai ser 0, 7, 14, 21, 28, 35. Opa, 35 eu já posso colocar, que é maior do que 30. Então bom, 35, depois 35. 35 mais 7 que dá 42. 42 mais 7 que dá 49. 49 mais 7 que dá 56. Aí 56 mais 7 já vai ultrapassar, vai para 63 e eu quero menor que 60. Então parava aqui. Observe que nesse conjunto aqui não tem nenhuma interseção, né? Não tem nada em comum, beleza. Mas a depender da questão eu posso perguntar quais são os múltiplos comuns aí, mas nesse caso não tem nenhum múltiplo comum nessa faixa aí, intervalo, de 30 a 60, beleza? Também na nossa prova vai cair sobre fatoração. Fatoração é decompor números em fatores primos, né? Como é que eu vou fazer? Eu já sei aqueles números primos de prática, a gente já conhece. Quais são os números primos que a gente bateu na sala de aula direto? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e aí vai. São infinitos números. Mas o que a gente mais trabalhou foi isso aqui. Lembrando que o número é primo quando tem apenas dois divisores, que é um e ele mesmo, ok? Então, fatorar números primos é isso. Eu vou usar esses números primos que eu conheço, se tiver mais aqui eu vou fazendo, né? A depender da questão, e vou sair dividindo aqui, ó. Vamos lembrar que essa barra aqui é como se fosse uma divisãozinha, certo? Vamos dizer que seja uma divisãozinha, e aí você vai botar aqui os números, que você vai dividir. No caso 60, dá para dividir por quanto? Dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 5, dá por 10, dá por 60. Só que eu quero dividir em fatores primos, ou seja, os números que eu tenho que colocar aqui são números primos. São esses aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, são entre esses números aí que eu posso colocar. Então como é que eu começo, professor? Eu começo com 2, com 3, com 5, com 7. Do primeiro prêmio que dividir um número, 60, ele é par. Lembra da regra de divisibilidade? Se é par, dá para dividir por 2. Aí quando não der para dividir por 2, eu vejo se dá para dividir pelo próximo. Se não der para dividir por 3, eu vejo por 5. Se não der para dividir por 5, eu vou por 7. Aí eu vou indo pesquisando quem vai ser os números que eu posso colocar ali para dividir.
Então, começando com 60. 60 eu posso dividir por quanto? Por 2, já que ele é par. Então, bota aqui, ó, 2. Então, 60 dividido para 2 dá quanto? Dá 30. Aqui eu vou botar o resultado. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Por quanto? 2. 30 dividido para 2 dá 15. Eu boto aqui a resposta. 15. Agora, 15 não dá para dividir mais para 2, porque 15 é ímpar, lembra? Número ímpar não pode ser dividido por 2, não é divisível. Então, vamos testar o próximo. 3. 3 dá para dividir? 15 dá. Porque 15 é 3 vezes 5. Então dá, professor. Então bota o 3 lá. Então 3, vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5. Agora deu 5. Dá para dividir por 3 ainda? Não. 5 só divide por quem? Por 5. Ele é primo. Então boto 5 aqui. E termina aqui a fatoração. Tem gente que terminou a questão. Não terminou. Você tem que terminar a fatoração. A fatoração termina aqui agora. Ó. Eu vou contar quantos fatores 2 tem, quantos fatores 3, quantos fatores 5. São 2 fatores 2, não é isso? Então 2 elevado a 2 vezes. São quantos fatores 3? Um só. Você pode botar 3 elevado a 1 ou apenas colocar 3. Certo? E o fator 5. Novamente, você vai botar 5 elevado a 1 ou apenas coloca aqui 5. Então a fatoração é essa aqui. Certo? A resposta, tem que armar aqui, esquecer essa paradinha aqui, né? Mas a resposta é essa aqui. Certo? Então, por 70, fatorar o número 70. O que eu vou fazer? Eu observo, dentro dos números primeiros aqui, eu vou começar pelo qual? Vou começar pelo 2, porque 70 é o número par. Então, eu boto 2 aqui, ó. 2. 70 dividido para 2 dá 35. Pronto. Não dá mais para dividir por 2. Aí eu vou investigar. Dá para dividir por 3? Não. 35 não dá para dividir por 3. É só somar. Regra de divisibilidade do 3. 3 mais 5 dá 8. 8 dá para dividir para 3? Não. A regra do 3 é essa. Soma os logaritmos. Se der para dividir, beleza. Se não der, não dá. Então vou por 5, por quê? E eu sei que é dividir por 5, por quê? Porque termina em 5. Regra do 5, lembra aí? É quando o número termina em 0 ou em 5, vai ser dividido por 5. Então vou botar aqui 5. E 35 dividido por 5 dá 7. 7. E 7 é primo, só divide por ele mesmo. Vai dar 1. Então como é que fica a fatoração aqui? 2, 5, 7 dá 2 vezes 5 vezes 7. Tem um fator de cada. Você pode botar tudo assim, se quiser botar 2 elevado a 1, 5 elevado a 1 e 7 elevado a 1. São os fatores. Ok? E 64? A mesma coisa. Vou dar para dividir por quanto? Por 2. Então boto 2 aqui. 64, ó. Lembra essa aqui é a divisão, não é isso? 64 dividido por 2 dá quanto? 32. Ok? Dá para dividir por 2 ainda, professor? Dá. Repete 2. E 32 dividido por 2 dá 16. Então boto 16 aqui. Dá para dividir por 2? Claro. Se é par, vai dividir por 2. Ó. Então vai dar quanto? 8. Por 2. Vai dar quanto? 4. E vai dividir por 2. Por 2 dá quanto? 2. E 2 dividido para 2 dá quanto? Dá 1. Então terminei minha fatoração. Só tem fatores 2. Eu vou contar quantos fatores iguais a 2 temos ali. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Temos 2 elevado a 7. Agora vamos ver como é que cai na questão mais contextualizada sobre fatoração. Beleza? Aí mais uma questão. Joey fatorou o número 120 e escreveu assim no quadro: 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Onde A, B e C são alguns números aí, né, que ele deixou escondido, né? De propósito. Para quê? Ele então perguntou aos seus alunos qual número representa cada letra, certo? Ou melhor, cada letra representa que número? Algo assim, né? Ele quer saber, troca de miúdos. Letra A representa que número? Letra B representa que número? E letra C representa que número? Professor, não sei por onde começar essa questão. Filho, você vai começar fazendo o que o professor fez. Foi o que ele fez. Ele fatorou o número 120. Ah, então eu vou começar a fatorar o número 120? Exatamente. Então 120, vamos fatorar ele? Você já sabe, 120 é um número par. Naqueles primos que você já conhece, 2, 3, 5, 7, 11, você vai. Então o primeiro aqui é 2, porque é par. Então por 2 vai dar 60. 120 dividido por 2 é metade de 60. É par dividido por 2 de novo. Metade de 60 é 30.
É par, divide por 2 de novo. Metade de 30 dá quanto? 15. Agora 15 só divide por 3, né? Beleza. Por 3 e por 5. Então vou dividir por 3. Não dá para dividir mais por 2. 5. E 5 só divide por 1. Por 1 que? Desculpa. 5 só divide por 5. Que é primo. Isso aqui vai dar 1. Então a fatoração vai ficar 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 3 uma vez só. 3 elevado a 1. E 5 também uma vez só. 5 elevado a 1. Por que eu deixei claro esses expoentes aqui? Porque ele quer ver os expoentes de cá. Eu poderia colocar assim, professor? Só o 3 e o 5? Se você colocar na fatoração, eu considero corretíssimo, certo? Corretíssimo. Mas eu coloquei aqui de propósito, já para a gente responder a questão. Por quê? Você tem quantos fatores 3? Quantos números 3 aqui? Quantos fatores? 3. Então é 2 elevado a 3. 2 é a base, 3 é o expoente. Você tem quantos fatores 3? Só tem um fator 3. Então botar um só. Quantos fatores 5? Um fator 5. Então 5 elevado a 1. E aí a gente vai descobrir quanto é cada letra. Observe. 2 elevado a A, ou seja, o expoente do 2 é A. Qual é o expoente do 2 aqui? O expoente do 2 aqui é 3. Então A vale quanto, professor? Vale 3. Porque no lugar do A, está aparecendo aqui número 3. No lugar do B, B é o expoente do número 3. Quem é o expoente do número 3? É o número 1. Então, no lugar de B, é para estar aqui o número aí. 1. Beleza? E para terminar, o expoente C aqui, quem vai ser no lugar de C? C vai ser aqui, ó. 5 elevado a 1. Não faça isso não. C é 5 elevado a 1. Não, pelo amor de Deus. C é o expoente. Qual é o expoente do 5? É o 1, gente. Então você vai aqui também. Aí na questão eu posso pedir. Calcule a soma de A mais C. Calcule o produto de A vezes B mais C. Ou de A mais B vezes C. E aí vai. Então. Mas basicamente, o que é que você faz? Você vai começar fatorando o número, fatora aqui devagarzinho e tal. Escreve ele dessa forma fatorada, com expoente puro, depois compara um com o outro. Tchau, um abraço. Viu? Então aqui, continuando, temos essa questão aqui. Joey pediu aos seus alunos que fatorassem o número 140 em fatores primos. Veja as respostas, né, de alguns alunos dele. Então aqui temos a resposta de Letícia, a resposta de Michael, a resposta de Samuel. E apenas um aluno acertou a fatoração. Quem foi? Qual aluno foi esse que acertou a fatoração? Então, se eu fizer as contas aqui, ó, 2 vezes 70, 140. Você fala, professor, então foi Samuel. Sim, Samuel acertou a multiplicação, não é a fatoração. Michael também, 10 vezes 7, 70. 70 vezes 2, 140. Também está correta a multiplicação. 5 vezes 7, 35. 12 elevado a 4, 12 elevado a 2 é 4. 4 vezes 35, 140. Certo? Professor, as contas estão todas corretas. Certo? Certo. Mas eu não estou perguntando qual foi que fez a conta correta. A pergunta é, quem fez a fatoração correta? Fatoração em números primos. Cada fator tem que ser um número primo. A gente botou aqui quais são os números primos, né? A gente botou aqui quais são os números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, como é que botou, gente? 17, 19, e aí vai. São os mais conhecidos, né? Que a gente trabalhou mais na sala de aula. Então, só esses números são primos, né? Se você botar aqui, ó, o número 4, ele não é primo. O número 6 não é primo. O número 8, o 9, o 10 não é primo. Lógico, depois de 19 vai ter vários outros primos. Mas de 2 a 19 só tem esses números aqui. Então, se te parecer qualquer outro número aqui, 2 a 19 já não é. Então, vamos analisar as alternativas. Letícia botou 2 elevado a 2 vezes 5 vezes 7. Quando eu quero analisar se ela fatorou corretamente, eu tenho que analisar os fatores aqui, ó. Esses fatores, eles são números primos? 2 é primo? É, só tem 2 divisores. 5 é primo? É, só tem 2 divisores. 7 é primo? Também só tem 2 divisores, correto. Então, professor, como eu sei que é só uma pessoa que acertou, então Letícia de cara já falou que é correta. Beleza, mas agora vamos analisar as outras respostas e vamos entender por que está errado. Michael botou 2 vezes 10 vezes 7. Aí vamos lá. 2 é primo? Beleza. 7 é primo? Beleza. Agora 10 é primo? Não.
E como é que eu sei que não é primo, professor? Basta você achar um número que divide 10 diferente dele e de 1. Exemplo, a gente sabe que 10 dividido por 10 dá 1, né? Então 10 é divisível por 10 e 10 também é divisível por 1. Todo mundo já sabe disso. Agora eu tenho que procurar outro número que divida 10 que seja diferente de 1 de 10. Tem esse número aí? 2. 2 divide 10, né, professor? E 10 dividido por 2 dá 5, exatamente. Outro número que divide 10? O 5. Porque 10 dividido para 5 dá quanto? 2. Então, o 10, ele não é primo. Então, não poderia aparecer nessa fatoração. E Samuel meteu aqui 2 vezes 70. Professor, 70, a gente não está nessa lista, né? Não está nessa lista aqui, né? Mas a gente também não fez todos os números primos, né? A gente vai prolongando. Mas realmente, o 70 ele não vai estar na lista dos primos. Por que não? Porque termina em 0. É par. Se é par, é divisível por quem? Por 2. Termina em 0, é divisível por 5. 70 é divisível por 7, é divisível por 10, é divisível por meio mundo de gente. Não é meio mundo assim, né? Mas tem muita gente que divide 70 sem ser 1,70. Então, não é número primo. Piorou. Então, não é a fatoração correta por causa de quê? Por causa do número 70. Se liga aí. Então, meus amiguinhos, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão aí, dessa parte de divisibilidade, números primos, fatoração e múltiplos. 4 coisinhas que vai cair nessa prova. Então, estude, veja esse vídeo 1, 2, 3 vezes, refaça os exercícios que eu fiz com vocês, que estão lá no livro. Procure a parte de divisibilidade, procure a parte de múltiplos, procure a parte de números primos, de fatoração, que basicamente a prova vai ser com molde, vai ser basicamente tomando molde daquelas questões lá do livro, beleza? Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, botar seu nome aqui, professor, sou fulano e tal, do colégio e tal, beleza? E um abraço para vocês. Um beijo também.